A partir de hoje, nós vamos mostrar o crescimento do roubo de cargas aqui no Brasil, a organização do crime, o combate e a mobilização das polícias. A vida de quem corre perigo nas principais estradas do país, que são chamadas agora de as rotas do roubo. E o que fazer para acabar com esse tipo de crime que interfere diretamente na economia, com prejuízos que passam de bilhões de reais. É o que você vai ver na série Carga Roubada, Sociedade Anônima. Meu Deus, Ela não vai falar, vai com Deus, vai e volta com Deus. Anoitece é quando eles pensam em parar. Você não anda à noite? Não, Por medo? por medo. A primeira coisa que eu faço é pedir proteção divina. O medo, a solidão, a longa jornada. Tem uns 40 e poucos dias. Longe de casa. Longe de casa. O perigo está em todo lugar. Só no ano passado foram registrados 28 mil roubos de carga no país. Uma van encostou na minha frente, fechou e o cara apontou a arma e para, encosta. Mas dá medo Dá medo de quê? de morrer. Você viaja e não sabe se vai voltar, né? Você vem e não sabe se volta. É terrível, você só pensa na família, né? Em 17 anos, 248 motoristas e ajudantes foram mortos em ataques a veículos de carga no Brasil, média de um por mês. A maior parte dos casos acontece dentro de centros urbanos e nos arredores. São os chamados roubos de oportunidade, registrados no momento da distribuição. Normalmente contra furgões e pequenos caminhões que transportam cargas de volume menor, consequentemente mais fáceis de serem levadas. Por trás disso, no máximo 2 ou 3 assaltantes, bem diferente do que acontece nas rodovias. Já que nas rodovias, apesar do índice ser menor, o roubo de cargas é muito mais violento. Isso porque ele costuma ser praticado por quadrilhas de 15, 30 homens fortemente armados e que escolhem bem o alvo. As cargas preferidas pelos criminosos são as de alimentos, remédios e cigarros, que têm maior comercialização. Veja como são os ataques. Aqui a quadrilha fecha o caminhão com um outro carro e aborda o motorista. Neste vídeo, flagrado por quem passava no momento do assalto, os criminosos rendem os seguranças que faziam a escolta de uma carga. A ação é sempre rápida. Olha lá, levou segurança. Algumas vezes, os ladrões obrigam até o próprio caminhoneiro a ajudar a descarregar a carga, como dá para ver nestas imagens. Todas as artérias de ligação, essas rodovias, que são principais artérias ligando os centros produtores de manufaturados, como aqui São Paulo, Rio de Janeiro, as outras capitais aqui do Sudeste e as principais capitais do Nordeste, é rota. Rota por onde passam milhões de reais em mercadorias todos os dias. E já mapeada pelas empresas de logística que nos ajudaram a traçar os pontos mais críticos. A BR-116 Régis Bittencourt, principal ligação entre São Paulo e o estado do Paraná. A BR-101 em Alagoas e na Bahia é sempre sinal de alerta. A BR-040, que liga o Distrito Federal ao Rio de Janeiro. E a BR-070, uma das principais rodovias do Centro-Oeste. No estado com a maior malha viária do Brasil, Minas Gerais, o perigo está na BR-365, que liga as regiões Nordeste e Centro-Oeste. É profissão de risco, rotina do Alexandre há mais de 20 anos. A gente está vendo uma serrinha, né? É uma serrinha de Mairiporã. Isso significa perigo, serrinhas? Com certeza. Porque você fica mais vulnerável, né? Como assim? Fica mais fácil pro ladrão te pegar, né? O trecho perigoso, ele é carimbado, entendeu? Você não tem como evitar. Não, ele é carimbado, você não tem como evitar. Você vai estar sempre disposto a ser assaltado. O combustível para que ele se mantenha na estrada diante de tanto medo vem da família, da esposa. Ela é o cérebro de casa, né? Às vezes estou na estrada sem um dinheiro. Lina, deposita um dinheiro para mim. Prepara a bolsa para mim viajar. Prepara minha marmita.
A falta de segurança nas rodovias tira a paz dos motoristas e também daqueles que estão longe do transporte de carga, a quilômetros de distância daqui, as famílias dos motoristas. Por isso, é valiosa qualquer paradinha para um café, para descanso e para abastecer de informações os mais próximos. O Alexandre escolhe bem onde vai encostar a carreta, preferencialmente onde tem a internet disponível. E aí, Alexandre, como é que tá a viagem? Tá tudo bem por aí? Daqui a pouco eu já estou prosseguindo, daqui umas 2 horinhas eu estou chegando. Que Deus acompanhe sua viagem, tá? Beijo. Dorme do meu lado. O celular? Sim. Toda noite? Toda noite, na minha cabeceira na cama. Quando ele demora muito para responder? Aí eu fico repetindo a mensagem, só repetindo, né? Vitor repete diariamente a vistoria antes do embarque. Apesar disso, é uma nova etapa para ele. Mesmo com tanta experiência, será a primeira viagem depois do afastamento forçado do trabalho. Foi vítima de assalto numa rodovia do Paraná. Já me pararam abordando, dando um tiro no para-brisa. Ficou um comigo aqui, os outros foram abrir a carreta. Saiu sem ferimentos e parte dos ladrões terminou presa. Ele se emociona ao lembrar, diz que só pensou na mulher. Ela nunca fala, vai com Deus, vai e volta com Deus. Pede para voltar. Sim, sim. E assim, longe do aconchego de casa, eles se reúnem em áreas enormes para fugir do perigo. Para ter mais segurança, é preciso pagar mais caro. Passar a noite em um pátio como este de um posto de combustível custa em torno de R$ 3,60 a hora, mais R$ 5 para banho, com tempo cronometrado no relógio, 6 minutos. O motorista que abastece aqui tem tudo liberado. Sebastião só trabalha de dia. É aqui que ele para descansar. Dos quilômetros e quilômetros rodados em 21 anos de estrada, um trecho ele tenta esquecer. O caminhoneiro ficou refém dos criminosos. O filho estava junto. E chegou um elemento, reagiu ao assalto. Na hora que eu arrodeei, disse que era um assalto e pronto. E daí era na faixa de uns 10 a 12 cabas. Botou nós dentro do carro e levou nós. Fiquemos quietinhos. Meu filho o tempo todo pegado na minha mão, que foi a primeira vez que ele passou por isso. Por minha esposa, há muito tempo que eu já tinha deixado isso aqui. É o que pretende Valdecir, ele que fica quase sempre um mês fora de casa, depois de 8 anos, quer abandonar a profissão. Não está valendo mais a pena o risco que você corre na estrada. Tem muitos amigos que já foi assaltado, inclusive uns 3 meses atrás, um colega nosso foi tentativa de assalto, né? Ele nem reagiu, praticamente já atiraram nele. Até hoje ele está correndo o risco de ficar sem a visão. Para outros, mesmo em tempo de tanta violência, é hora de acumular quilometragem. O motoboy saltou de cabeça no sonho de ser carreteiro. E em 3 meses de estrada, ele se realiza na nova profissão. Sempre. Desde moleque eu sonhei em andar de caminhão, né? Se aparecer um emprego agora, pagando um pouquinho mais, você volta? Não, porque pega a estrada, ninguém tá pegando no seu pé, vai embora, chega lá, descarrega, volta de novo, normalmente. Estou feliz. Na segunda reportagem da série Carga Roubada, Sociedade Anônima, você vai saber como funciona a indústria bilionária desse tipo de crime no Brasil. O Brasil, inclusive, lidera esse triste ranking na América Latina. Além dos prejuízos, as transportadoras gastam com tecnologias de segurança, mas no fim, quem paga a conta? A gente, porque o preço é repassado para o consumidor. Os custos com as mercadorias a mais, por conta da segurança, giram em torno de 20%. As quadrilhas estão cada dia mais especializadas. A quadrilha conta com um membro para cada tipo de ação. Para combater o roubo, tem que gastar, e muito. É variável de 8
a 12% do faturamento. É o peso do crime na economia brasileira. Para driblar a criminalidade, é preciso um trabalho de inteligência com investimento em tecnologia. Iscas, escoltas, monitoramento, softwares de primeira linha. A prioridade começa com o mapeamento das áreas de risco e da ação das quadrilhas. Carga de cigarro, né? Eu quero no carro, tá vendo? O cara ajudando, mano. A gente estabelece paradas obrigatórias e paradas não permitidas. Esse aparato todo mudou a rotina daqueles que passam os dias e as noites nas estradas. Profissionais que antigamente só dirigiam pelas rodovias, hoje são treinados e preparados para garantir também a segurança das cargas, para que tudo chegue certinho até o destino. Para conhecer exatamente como tudo isso funciona, só mesmo embarcando. Dá licença, seu Vitor. Cabe mais um aí? Vamos lá. Tudo que se passa aqui na cabine é monitorado à distância. Quando o senhor para, quando o senhor anda, quando o senhor abre a porta, por exemplo. Tudo isso está sendo visto. Nós paramos aqui um pouquinho, ele já avisou quem está parado. A parada já excedeu o tempo parado aqui. E se abrirem a porta aqui, o bloqueio é instantâneo. A situação, o sirene tocando e o caminhão trepidando. Ele vai morrer. Olha só. Apagou. Apagou. Agora não pega mais. Com o caminhão bloqueado, um dos operadores liga imediatamente para o motorista. Se ele não atender, a polícia é acionada. A gente está ligando agora para o Vinícius, porque dá para ver que ele está na Fernão Dias com a Dutra. Vamos ver o que está acontecendo lá com ele, porque o caminhão está parado, está bloqueado. Alô? Vinícius. Oi. Tá tudo bem aí? Tá parecendo que o caminhão tá bloqueado. Foi só um teste, foi só para mostrar como funcionava o equipamento. Mas a gente tá bem. Tá, a gente vai desbloquear então agora para vocês. Boa viagem. Obrigado, vamos seguir em frente. É um trabalho árduo que aumenta os custos. Para rastrear a carga, são colocadas em parte das mercadorias as iscas, estes aparelhos pequenos e discretos. A cada 6 meses, onde nós dobramos o número de iscas comercializadas em relação ao período anterior. É um impacto no bolso das transportadoras. Onde há mais perigo, há mais despesas. É só olhar o Rio de Janeiro. Especialistas consideram a situação tão grave que agora no estado está sendo feito um novo tipo de cobrança. Taxa emergencial excepcional no Rio de Janeiro, que tem um custo também, é mais um agregado que hoje está sendo aplicada, ela é temporária, só no Rio de Janeiro. Muitos transportadores deixaram de vender ou pelo menos pararam de incentivar a venda no Rio. De certa forma, isso se faz de várias maneiras. Uma pode ser dizendo não faço, outra pode ser aumenta o preço para não fazer. Quem paga essa conta no final é o consumidor, que desembolsa até 20% a mais por um produto na prateleira. Se você pegar somente com a escolta armada, de 5% a 8%, mas quando você come do valor do frete. Mas aí você vai ter a parte de seguro, de gerenciamento de risco, de tecnologias de rastreamento, isca para localização, você pode chegar a 15%, 20% acima do valor do frete, do frete tradicional. Recentemente, o governo enviou para o Rio de Janeiro 300 homens da Força Nacional para ajudar no patrulhamento da linha vermelha e das rodovias Washington Luiz e Presidente Dutra, com foco na repressão ao roubo de cargas. É uma área dominada por estruturas criminosas do tráfico, fortemente armadas, né? O armamento que eles usam são armamentos de guerra, são armamentos em que o policiamento regular, com as suas viaturas tal, não pode implantá-los. Estão levando a carga toda, olha isso. Meu Deus, ele vai matar o polícia. Eram seguranças da carga. Ai, gente. Meu Deus, os caras que trabalham no caminhão, tadinho. Rio de Janeiro e São Paulo são os estados onde mais acontece esse tipo de crime. Juntos, os dois concentram 84% de todos os roubos de carga no país. Um prejuízo de mais de R$1 bilhão por ano para o setor.
Aqui na Via Dutra passa 53% do PIB nacional. Ou seja, é muita carga valiosa passando o tempo inteiro. Então você patrulhar um ambiente como esse, em que você tem milhões de viagens acontecendo por dia, realmente é muito difícil. Para o criminoso fica mais fácil se infiltrar no meio dessa massa gigante de carros. Daí a importância do investimento em tecnologia. No Rio de Janeiro foram registrados 4.000 roubos de carga neste ano, só até o mês de maio. São em média 27 roubos por dia no estado. São Paulo lidera, são pelo menos 30 assaltos por dia. Existem aqueles responsáveis pelo assalto, aqueles que portam as armas, que manuseiam armas, tem aqueles que atuam na eletrônica, tem motoristas, alguém que é especializado só para dirigir uma carreta, que não é uma coisa fácil, uma carreta aí de 45 toneladas não é qualquer um que dirige. Então, assim, requer um nível de especialização grande. A escolta armada é um dos principais investimentos das transportadoras. Nesta empresa, uma das maiores do ramo no Brasil, os negócios cresceram até 40% nos últimos 5 anos por causa do roubo de carga. Que 95% a 97% das cargas escoltadas chegaram em sua devida proteção. Mas apesar da eficiência, essas empresas esbarram numa das maiores dificuldades do setor. O tipo de armamento que as empresas de escolta armada utilizam é inferior ao que a criminalidade usa, porque nós não temos autorização nem do Exército, nem da Polícia Federal para portar um fuzil e às vezes realmente eles acabam levando vantagem. Outro país do mundo tem tanta escolta armada quanto o Brasil. Todos os dias, 1.200 viaturas seguem pelas ruas e estradas do país, protegendo carga e motoristas de caminhões. O treinamento é rígido. Exige muita responsabilidade, né? Responsabilidade, atenção, entendeu? Muito cuidado. Pelos riscos que enfrentam, os vigilantes recebem 30% a mais do salário. O preparo é para evitar confrontos, é um trabalho preventivo. São pelo menos 2 homens dentro do carro de escolta. O de trás tem papel fundamental nas viagens. A função dele é fazer a segurança minha e dele ao mesmo tempo e tomar conta. Quem passa faz ultrapassagem, porque muitas das vezes a gente recebe uma ultrapassagem e pensa que é um viajante de estrada normal e na verdade não é. Com tanta violência, aumenta também a preocupação. Como acabar com a indústria do crime? Nós já acendemos a luz amarela faz tempo para o roubo de carga no Brasil. Eu acho que nós estamos no momento do farol vermelho realmente. Nós temos que tomar alguma ação porque o negócio realmente está perdendo o controle. Na reportagem de amanhã você vai ver quais seriam as soluções para acabar com o roubo de cargas, o papel do receptor e a atuação das polícias. Na última reportagem da série Carga Roubada, Sociedade Anônima, você vai conhecer os desafios para combater esse tipo de crime. De um lado, quadrilhas cada vez mais armadas. Do outro, gastos milionários com segurança. No meio disso tudo, trabalhadores que arriscam a vida nas rodovias brasileiras e se tornam presas fáceis dos criminosos. A indústria do crime. Paga de cigarro, né? Eu quero no carro, tá vendo? O cara ajudando. Do roubo de carga. Todos os dias, quase 2 milhões de caminhões cruzam as estradas Brasil afora. Só as transportadoras faturam 478 bilhões de reais por ano. Números que poderiam ser ainda maiores se não fosse o prejuízo causado pelos assaltos. Carga de quê? O que é isso? Isso é cigarro. Eles estão levando carga de cigarro. É basicamente um estado de guerra, de guerrilha. Então a coisa está realmente quase que fugindo ao controle. Eles estão mandando o policial tirar o... eram seguranças da carga, gente. Meu Deus, os caras aqui trabalhando no caminhão, tadinho.
Com a recessão enfrentada pelo país, quadrilhas estão migrando de área e investindo no roubo de cargas. A gente tem o crime que hoje, até pouco tempo atrás, era o caixa eletrônico, tráfico de drogas. Conforme a repressão a esse tipo de crime vai evoluindo, a criminalidade ela evolui para outras modalidades, né? Nas telas, mapas, horários e localização exata, minuto a minuto, de caminhões que não podem parar de rodar. São salas de operações como essa daqui que concentram todos os dados, as informações sobre o que se passa com a carga lá na rodovia. Os sistemas a bordo dos veículos são tão precisos que basta a tentativa de interferir nos sinais dos equipamentos para a equipe entrar em ação. Qual que é o tipo de carga, senhor? Eletrônicos. O veículo gerou algum tipo de alerta? Correto. Qual que é a região, senhor, por gentileza? Todos esses detalhes ajudam a construir um mapa do crime, com roteiros previsíveis, como horários mais perigosos e pontos considerados de extremo risco. Apesar dessa trincheira digital, como explicar que caminhões ainda somem do mapa? Simplesmente desaparecem sem deixar rastro. Para especialistas no assunto, alguns casos têm a ajuda de motoristas, de funcionários envolvidos no embarque e desembarque de cargas que passam informações aos criminosos. Já saiu? Da doca, saiu da doca, mano. Qual que é a placa? 713, a placa. Você investe aí milhões em tecnologia, como você disse, isca eletrônica, rastreamento, 4, 5 dispositivos de rastreamento às vezes num veículo e aquele veículo desaparece. Foi o que aconteceu com esta quadrilha que atuava em Santa Catarina. Com o apoio do motorista, o rastreador era retirado do caminhão e colocado em um carro particular. O caminhoneiro seguia a viagem prevista neste carro e, quando chegava ao destino, registrava um boletim de ocorrência dizendo ter sido vítima de assalto. Tudo isso para enganar o sistema de monitoramento que considerava que o caminhão estava na rota certa. Na verdade, o veículo sem o equipamento de localização nem saía do estado. Veja a cabine do caminhão sem o rastreador. Repare que há um cobertor para que o painel danificado não chame a atenção. Um outro homem levava este caminhão até um posto de gasolina onde o criminoso aguardava pela nota falsa. Estas imagens foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal, que monitorou durante vários dias a ação dos ladrões. Depois de receber a nota, o integrante da quadrilha pegou estrada e foi preso em flagrante poucos quilômetros depois. Só neste ano, o mesmo grupo registrou pelo menos 5 boletins por roubos que não aconteceram. Do ponto de vista legal, toda a prioridade é atacar o receptador. A opinião é unânime. É preciso combater o receptador, aquele que muitas vezes encomenda a carga a ser roubada. Isso porque as leis são consideradas leves demais e quem pratica esse tipo de crime quase nunca fica preso. 70% dos criminosos brasileiros são reincidentes. Ou seja, eles saem da cadeia e voltam a cometer o mesmo tipo de delito. E isso não é culpa da polícia, não é culpa da Polícia Civil, não é culpa da Polícia Militar, não é culpa do Poder Judiciário e também não é culpa do Ministério Público. Isso é um problema legislativo. Enquanto não se mudar a legislação, a gente vai continuar com esse mesmo tipo de delito. Outra medida é evitar o transporte de alguns tipos de mercadorias, ainda que os empresários deixem de lucrar. Não transportamos cigarro, não transportamos bebida, não transportamos alimento de espécie alguma. Então nós fugimos dos 10 mais. Na guerra contra o crime, cada um faz o que pode. Enquanto as empresas gastam muito em segurança, os policiais estão na rua, num trabalho de prevenção. É o que faz a Polícia Rodoviária Federal. Além de monitorar as estradas, atua com as concessionárias para levantar informações e faz blitz nos pedágios.
porque é a maneira da gente otimizar aqueles recursos que a gente tem, que são limitados, e poder, né, fazer com que um policial, por exemplo, valha por 10, com o uso da tecnologia, com monitoramento, enfim, tudo aquilo que a gente consegue agregar dentro de uma equipe policial para ajudar na prevenção e principalmente na repressão. Mas ainda é preciso mais. O que eu percebo realmente é a parte moral da sociedade mesmo, né? Que cada vez se compra mais coisa roubada e a facilidade de se comercializar coisa roubada no Brasil é muito grande. Uma troca maior de informações entre setores público e privado e uma integração formal entre as polícias são uma das saídas apontadas. Vai haver mudança? Eu não sei te responder. O desejo de que haja mudança é total, porque isso atrapalha os negócios, né? Tem tantas tecnologias que poderiam ser introduzidas no transporte brasileiro, mas aí você chega à conclusão que é a tecnologia certa para o país errado. Quando todos os sistemas e os investimentos falham, o que pelo menos garante que as cargas irão para a estrada são a disposição e o amor do motorista pelo que faz. Cada dia está numa cidade diferente, conhecendo pessoas diferentes, entendeu? Eu gosto por causa disso. Eu gosto, paixão pro caminhão. Eu largo qualquer coisa por um caminhão.